Sexo e Destino, de André Luiz, primeira parte, capítulo 8. Rematados os apontamentos que me propunha alinhar, e reconhecendo que a paciente chorava em prostração, visivelmente distanciada do exame que me foi permitido desenvolver, Neves perguntou se podíamos trocar entendimento rápido. Como não? André perguntou sem ocultar a perplexidade. Que vem a ser isso, meu amigo? Que percebeu? Meu neto, o moço, é meu neto? Onde estamos? 4 criaturas enoveladas, mulher entre pai e filho, um rapaz entre 2 irmãs, ignorava o que vemos. Há dias tento confortar minha pobre Beatriz, só isso. Não fazia a menor ideia das perturbações que a rodeiam. Ah, meu amigo, como o pai estaria agora mais consolado se a visse agonizando numa casa de loucos. E apontando Marita, essa moça disse toda a verdade? Neves aceitou. Desculpa. Você não desconhece que determinado grupo familiar se define como sendo um engenho constituído de peças diferentes, embora ajustadas entre si para a função que lhe cabe? Cada um daqueles que o integram é parte das realidades que se entrosam em conjunto. Marita foi sincera. Expôs o que sabe. Ela é um pedaço da verdade que procuramos. Para descobrir o que você conceitua por verdade toda, é inevitável consultar as pessoas que ela hospeda no mundo íntimo. Então, grande verdade isso, né? Sempre temos parte da verdade. A verdade é sempre parcial. É a minha verdade. É aquilo que eu acredito. Quando analisamos apenas uma parte, nós fazemos o incompleto. O amigo delineou o leve sorriso de quem reúne compreensão e conformidade. Porém, se lançando ao desconforto com que supunha reverenciar a justiça, lastimou-se áspero. Imagina você, Gilberto, um menino, se o pai auxiliasse. Mas Nemésio é um caso de manicômio, não tem jeito. Olhou compadecido para a moça em pranto e salientou. Veja essa menina, correta, fiel. Submeteu-se confiante, que culpa no seu vaso de porcelana violentamente destampado por um animal? E esse animal é um garoto que eu amo tanto. Ela poderia ser a esposa que idealiza, mãe digna, dona de casa para um homem de bem. No entanto, lá se vai Gilberto, embeiçado por uma pinóia. Pinóia era o termo enamorado por uma mulher de vida leviana. Marina e Marita, incrível, hajam crescido sob o mesmo teto. São irmãs adotivas, como acontece a semente e a pomba. Olha o julgamento, gente, né? A primeira coisa que a gente faz, Neves não pode julgar. Ele não pode se colocar na posição de pai, de avô, de sogro. Ele precisa ser imparcial se ele quer ajudar. Então, eles estavam ali para ajudar e não para interferir, não para julgar. E ele estava assim se descontrolando. Diante da pausa curta, não me fiz tardio nas ponderações.
investi-me indebitamente na posição de conselheiro fortuito e roguei ao companheiro a serenar-se. Estávamos ali para emendar, proteger, realizar o melhor, certo, o bem suscetível a ser plantado naquele grupo redundaria em socorro a Beatriz. Colocássemos nela o pensamento, a irritação avinagraria o seu ânimo e ele, Neves, de sentimento azedado, lançaria sobre a filha ingredientes fluídicos de índole negativa, arruinando as suas forças. Paciência e atividade fraterna nos serviriam de apoio. Além do mais, não conseguiríamos precisar até quando perdurariam os sofrimentos físicos da esposa de Nemésio. É justo prever, calcular. Então, se Neves não se controlasse, poderia passar para a filha energias negativas. Ele atrapalharia ao invés de ajudar. Neves passaria de trabalhador a obsessor. Entretanto, poderiam ocorrer determinações superiores recomendando-lhe fosse prolongado o prazo de estada na terra. Nada impossível viesse a continuar ligada ao corpo carnal, relativamente melhorada, por meses, anos talvez, apesar dos prognósticos enunciassem a desencarnação para breve. Mas, e se acontecesse o inverso? Exasperação ou desânimo do nosso lado marcariam o término das possibilidades de cooperação. Os superiores que nos dirigiam, apesar de compassivos e prestimosos, nos removeriam da cabeceira da doente sem a menor dificuldade. Contavam com recursos para localizar nossa tarefa, até mesmo mais suaves e mais reconfortantes em outra parte, como quem nos honra em serviço. Agiriam assim em proveito da própria doente, impedindo os prejuízos que lhe pudéssemos acarretar com qualquer carga de vibrações desconcertantes. Então, os espíritos superiores os afastariam em favor da Beatriz. Neves tolerou o aviso com paciência, acabou rogando compreensão, se retirou do convívio familiar por longo tempo, justificou-se a fim de adestrar-se em cordura, em prudência, sensatez e despreendimento. No entanto, regressando ao abrigo doméstico, topava a cada instante em si mesmo o homem que foi. Comodista, agarrado às raízes consanguíneas, absorvido no bem-estar dos que reputava como sendo flores no tronco do coração. Sabia-se em prova árdua, acusava-se analisado, esquadrinhado, considerado na própria assimilação dos princípios de caridade e indulgência que passou a ministrar sob o influxo dos mentores sábios e amigos que lhe haviam descerrado a porta das escolas de aperfeiçoamento nas esferas superiores. Então, lembrando que ele ficou separado da família por 40 anos, né? Teve todo esse tempo para aprender e, na verdade, estava agindo como o homem que foi aqui, como se não tivesse aprendido nada. Gente, olha como é difícil a reforma íntima. A gente pensa que já mudou, mas ainda não. E como ele disse, né, ele estava se sentindo à prova quanto à mudança que ele supunha ter conseguido, né? Ao jeito de qualquer pessoa terrestre, encerrando consigo méritos e falhas, declarou-se disposto a se dominar e nos levando a recordar antigos
com discípulos, colegas de classe, né, da fase juvenil, desculpa. Quando encorajados e vacilantes ao mesmo tempo na solução de problemas de autocontrole, solicitou nossa colaboração a fim de que se mantivesse calado tanto quanto possível na presença dos instrutores. A submissão do companheiro dava para comover, acreditava-se temporariamente perturbado, acentuou humilde, partilhava as agruras da filha, voltou instintivamente à agressividade e à extorveção que marcavam seu temperamento no passado. Entretanto, se comprometia à revisão de atitudes. Apesar disso, que lhe revelássemos qualquer desabafo inconveniente quando nos demorássemos a sós. Sempre chegava o momento em que ele, por mais aplicado ao burilamento íntimo, sentia que as excitações longamente acumuladas pesavam no seu espírito, como nuvem de gases comburentes. Desinibia-se ou dementava-se, ao modo de alguém que carregasse bombas estourando no próprio peito. Ou seja, ele sabia que era preciso ficar no orai e vigiai, ele sabia que estava em processo de mudança, né, do homem que ele foi para o que ele é, mas como qualquer um de nós, enquanto vigiava, sentia que podia explodir a qualquer hora. Quer dizer, ele podia voltar a ser o que ele era. Como é difícil a mudança. Vamos observar que ele já mudou um pouquinho e teve a humildade de pedir ao André que o ajudasse quando ele estava se desviando do objetivo. Ele sabia, né, que ele tinha evoluído um pouquinho, que ele já não era mais aquele homem que ele foi, mas que estava insistindo em voltar, né, a ser. Filo sossegar-se. Não precisava se envergonhar daquela maneira. Entendia tudo perfeitamente. De nossa parte, não apresentávamos qualquer traço de superioridade. Também nós, criatura humana desencarnada, conhecíamos de sobra os lances da batalha interior, em que o adversário sempre somos nós mesmos, na arena das qualidades inferiores que nos tocam sublimar. Porém, era desaconselhável prosseguir conversando à margem do serviço. A frágil menina desoprimia-se em pranto, choro vozeado, apesar de discretos soluços. Dispunhamos-nos a intervir quando sucedeu o inesperado. Cláudio batia de leve à porta, de certo incomodado pelo som lastimoso daqueles gemidos que Marita, em vão, buscava reprimir. Respiramos confortados. Indubitavelmente, o inquieto coração paternal vinha ao encontro da moça desfalecente, ansiando elevar suas energias, e nós, através de estímulos magnéticos, insistimos com ela para que atendesse. Empregando verdade e força para vencer a crise de lágrimas, a jovem anuiu aos nossos apelos e cambaleou, desaferrolhando a passagem. Cláudio entrou, mas não vinha só. Um daqueles dois companheiros desencarnados que alteravam sua personalidade, justamente o que se aproximou dele em primeiro lugar, para o trago de uísque, se enrodilhava ao seu corpo. O verbo enrodilhar-se, na linguagem humana, diz André, né, parecia o mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão partilhada que se nos apresentava ao exame, embora não exprimia com exatidão todo o processo de enrolamento fluídico em que se imantava. E afirmamos possessão partilhada,
porque efetivamente ali um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro, completando-se euforicamente na divisão da responsabilidade em cotas iguais. Então, vamos entender. Não era uma hipnose, não era uma indução. Ele não estava sendo forçado a fazer aquilo que ele não queria. Ele queria sim. Ambos estavam em sintonia. Assim como aconteceu no instante em que bebiam juntos, forneciam a impressão de dois seres num só corpo. Em determinados momentos, o obsessor afastava-se no companheiro à distância de centímetros, mas sempre a enlaçá-lo, copiando gestos de felino, interessado em não perder o contato da vítima. Entretanto, se achavam irrestritamente conjugados em vinculação recíproca. Isso conferia ao semblante de Cláudio expressão diferente. O hipnotizador, cuja visão espiritual não nos atingia, senhoreava os seus sentimentos e ideias, enquanto ele se deixava prazerosamente senhorear. O olhar obediente adquiriu a turvação características dos alucinados. O recém-chegado se transfigurou. Estranho sorriso franzia sua boca. Diante das percepções limitadas de Marita, ele era um homem comum. No entanto, à nossa frente valia por duas personalidades masculinas numa só representação. Dois espíritos exteriorizando impulsos aviltados, complementando paixões idênticas na mesma tônica da afinidade total. Neves me olhou espantado, mas não era só ele, menos experiente, que jazia transido, amarrotado. Nós também, acostumados no plano espiritual aos embates do sentimento, alimentávamos aflitivas apreensões. Aquele quarto, antes povoado pelos devaneios doridos de uma criança, se transformou em jaula, onde Cláudio e o vampirizador, singularmente brutalizados pelo desejo infeliz, constituíam juntos uma fera astuciosa, calculando o caminho mais fácil de alcançar a presa. Aqui ele coloca o termo vampirizador, porque ele estava se alimentando da nicotina, do álcool e dos desejos sexuais do Cláudio. Um clarividente reencarnado que contemplasse o dono da casa, naquela hora, o veria noutra máscara fisionômica. A incorporação medianímica, espontânea e consciente, positivava-se em plenitude selvagem. Então, ele percebe, ele não usou o termo incorporação mediúnica, que é aquela que a gente conhece, né, nas casas espíritas. Ele disse incorporação medianímica, ou seja, é para sentirem juntos o prazer, da mesma forma que foi quando no cigarro, no uísque. Incorporação medianímica é vivenciar todas as emoções e sentimentos. Por isso ele coloca espontânea e consciente. O fenômeno da comunhão entre duas inteligências, uma delas encarnada e a outra desencarnada, levantava-se franco. Ainda assim, desdobrava-se tão agreste quanto o furacão ou a maré
que se expressam por forças ainda desgovernadas da natureza terrestre, apesar da ocorrência do ponto de vista humano efetivar-se na suposta mudez do plano mental. Porém, para nós, não se instituíam apenas as formas pensamento, dando conta das intenções libertinas da dupla animalizada com estruturas, cores, ruídos e movimentos correlatos. Também nos amedrontava escutar a voz de ambos em diálogo, claramente perceptível. André e Neves estavam ouvindo a conversa mental do vampirizador e do Cláudio. As palavras escapavam do crânio de Cláudio, aparentemente silencioso para a filha adotiva, como se a cabeça dele estivesse transfigurada numa caixa acústica de aparelho radiofônico. Magnetizador e magnetizado denotavam sensualidade do modo nível, do mesmo nível, sintonia. Refletindo na corrida à garrafa, momentos antes, avaliávamos o perigo aberto à menina indefesa. A diferença ali é que Cláudio ainda encontrava recursos a fim de parlamentar dentro da hipnose que ele, aliás, amimalhava, quer dizer, ele permitia, ele acalentava. Discorria o obsessor, comovendo-o no intuito patente de arruinar os restos de escrúpulo através da emoção. Agora sim, o amor, Cláudio, é isso. Esperar por vezes, anos a fio, para dominar a felicidade num simples minuto. Existem mulheres aos milhões. Entretanto, esta é a única que nos poderá, enfim, aplacar a sede. Pontos de apoio alongam-se em toda parte, mas o pássaro viaja léguas e léguas, suspirando por descantar na penugem do próprio ninho. Na fome física, todo alimento serve, mas no amor a felicidade é semelhante ao aro de que o homem possui a metade e a mulher detém a outra. Para que a euforia vibre perfeita no círculo, é necessário que as metades sejam da mesma substância. Ninguém alcança a fusão de um pedaço de ouro com um pedaço de madeira. Paganini tocou numa corda só. Entretanto, a corda se harmonizava com ele. Jamais arrancaria no mundo o menor sinal do próprio gênio se apenas dispusesse para o violino de cordas de cânhamo. Ainda mesmo que essas cordas o desafiassem a toneladas. Cada homem, Cláudio, para realizar-se nos domínios da vitalidade e da alegria, dá de encontrar uma mulher magnética que lhe corresponde, companheira na afinidade absoluta, capaz de lhe oferecer a plenitude interior que transcenda convenções e formas. Então, aqui André coloca em nota o seguinte: compreendemos o caráter negativo da linguagem do espírito desencarnado